Olá, alunos da FAT. Então, vamos começar o tema da aula de hoje, né? Que é o pH e a regulação do equilíbrio ácido-base. Dentro, né, do nosso organismo, todas as funções, né, moleculares, celulares, né, estão diretamente relacionadas, tá, a este equilíbrio ácido-base. Tá? E primeiro, né, antes de a gente entrar aí a fundo aí nessa questão, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Então, sobre o que é o pH, sobre o que é um ácido, sobre o que é uma base, né, para a gente ter ideia de como isso pode afetar realmente o nosso organismo, né? E quais os mecanismos que o nosso corpo tem, né? Nas funções fisiológicas que regulam, né? Fazem esse equilíbrio, tá? Então vamos começar aqui. Vamos lá. Primeiro, né? O que vem a ser o pH? Né? Porque essa sigla, né, é comum no dia a dia, né? A gente fala, viu o pH da piscina e etc. Tá bom o pH. Mas o que é um pH bom, né? O pH tá baixo, o pH tá alto. E, né, o que um pH baixo é, o que um pH alto pode ser, né? E dentro também do nosso espaço, né, fitness aí do nosso mundo da educação física, do treinamento e da nutrição, muito se fala, né, em alcalinizar o corpo, deixar o corpo, né, mais alcalino. O que é isso, né? O que vem a ser isso e o que tem a ver com esse pH? Isso realmente acontece? Isso realmente é possível, né? Então, a gente vai ver isso aí hoje. Então, o pH, gente, é isso aqui, ó. É o potencial hidrogeniônico, certo? Então, é a capacidade ali que o meio, né, os líquidos, né, intracelulares, extracelulares, líquidos corporais, né, tem a capacidade, então, de receber ou doar, né, os íons de hidrogênio. Né? Os íons de hidrogênio são os íons H+, tá? Esse próton, né, ele, então, pode se ligar a uma ou outras substâncias, né, deixando os meios líquidos mais ou menos ácidos, tá? E como que a gente sabe isso, né? Que esse potencial hidrogeniônico pode ser alterado, né? Como a gente mede isso? Como que a gente consegue ver de forma palpável, né? Essas questões. Então, para isso foi criada uma escala de pH, tá? A escala do pH pode ir de 0 a 14, como está escrito aí, né? Considerando, então, uma neutralidade de pH quando esse número é igual a 7, tá? Então, quando esse número for igual a 7, né, nos diversos modos que se pode fazer para avaliar a concentração, né, do pH, quando é igual a 7, a gente tem um pH considerado neutro, né? Quando é menor que 7, é uma coisa ácida. E quando maior que 7, considerado alcalino, né? Ou levemente alcalino. Então, pode ver que vai de 0 a 14 e o 7 seria aí bem o meio, né, desta escala, tá? É uma representaçãozinha da escala, né? Mostrando aí, então, essa setinha amarela para cima, né? Soluções neutras, soluções básicas, tá? Maior que 7, né? Então, saindo de 7 e indo em direção ao 14. Então, sempre quando a gente vai em direção ao 14, soluções estão ficando básicas, né? E soluções ácidas, né? Sempre do 7 até perto do 0. Tá? Essa escalinha representada nesta figura, né? Nessa fita que vai de uma cor vermelha até a roxa,
é muito utilizado, né, em meios líquidos de que a gente usa, por exemplo, a piscina, né, outras coisas também, pH de outras substâncias que vão ser utilizadas no corpo. E aí, então, né, pela cor, a pessoa sabe se é um limite aceitável ou não, tá? De pH para ser utilizado, para estarem frequentando, né, as pessoas estarem utilizando esses meios líquidos, né? Então, uma curiosidade, tá? Sempre, então, que a gente tenha diminuição, tá, do pH, como mostra essa tabela aí, essa diminuição do pH, tá? A gente tem soluções que estão ficando ácidas. Apesar do pH estar diminuindo, as concentrações de íons de hidrogênio, o H+, como falei lá anteriormente, está aumentada neste meio, nessa solução, tá? Existem muitos íons de hidrogênio, né, de H+, nessas soluções, tá? Por isso se encontra uma solução ácida. Então, quanto mais elevado, mas não confundam com a escala, gente. Quanto mais elevado os íons de hidrogênio, tá? O pH diminui. Tudo bem? Então, mais H+, a gente tem um pH menor, uma solução ácida. Quanto menor a quantidade desses íons de hidrogênio, o nosso pH aumenta, ele vai lá para o outro lado, tá? Então, menos H+, nas soluções, o pH tem a tendência a aumentar. A escala do pH aumenta. A gente sai lá de 7 e vai indo rumo ao 14 ali, quanto menos H+ nas soluções, certo? Então, não confundam isso. H+ elevado, escala do pH baixa, solução ácida. H+ diminuído, escala do pH mais alta, tá? Mais alta que 7, tá? Soluções básicas. Tudo bem? Então, espero que isso tenha ficado claro aí para vocês, tá? Passando aqui. Olha só. Os limites toleráveis de pH no sangue, né, se estendem de uma faixa muito curta, tá? De levemente ácido, ali de 6,9, né? A gente está abaixo de 7, então levemente ácido a levemente alcalino, a 7,5, né? Embora os extremos dessa faixa possam ser tolerados apenas por alguns minutos, né? Ou seja, tanto a acidose do metabolismo como a alcalose do metabolismo são prejudiciais, né? Podem ser prejudiciais à saúde. Muitos fatores, tá? Como estado nutricional, como patologias, né? Quantidade de exercícios físicos, etc. Muitos fatores alteram os níveis de pH sanguíneo, do plasma, tá? Mas o nosso corpo tem sistemas, né, de tamponamento, sistemas que fazem esse equilíbrio para que essa faixa, que é descrita aqui, de 6,9 a 7,5, esteja sempre controlada, né? E de forma geral, o plasma fica entre 7,4 ali, tá? Na escala do pH, como uma coisa equilibrada, tá? Então, você pode ver que é bem sutil, né, as mudanças dentro do nosso corpo, tá? Então, dentro dos tecidos, né, são ligeiramente alcalinos, como está escrito aí, variando de 7,1 no músculo até 7,4 no sangue arterial, como acabei de falar, tá? Muito se fala, né, de fazer o uso, por exemplo, do limão, né, em jejum. Então, consumir o limão em jejum, porque o limão, sendo uma substância ácida, o nosso corpo irá, né, tamponar esse ácido, tornando então o nosso organismo alcalino, né,
alcalinizando o corpo, que seria bom por diversos motivos aí que se coloca na literatura. Mas o bem da verdade é que logo que esse limão entra no nosso organismo, né, ele vai ser neutralizado, né? Esse pH vai ser equilibrado e talvez esse efeito sugerido ou proposto não chegue a um nível arterial, né, do sangue arterial ou celular, para que tenha esse efeito benéfico, né, para a saúde que se prega, falando aí então essas questões que geralmente são passam por um momento de modismo, né, mas são questões que necessitam de bastante pesquisa para que possa ter uma afirmação, né, de que o corpo fica alcalino, né? Ou seja, ele alcalino, quando a gente fala alcalino, as soluções do corpo estão ligeiramente básicas, né? Então com pH um pouquinho mais elevado, tá? Então, essa questão, né, do limão, né, ou de outros aspectos nutricionais, na tentativa, algumas águas, existem águas famosas, né, que ela tem um teor alcalino mais elevado, como se ela tivesse esse potencial também de deixar o nosso corpo, né, nossos líquidos corporais mais também alcalinos, e isso talvez não ocorra, né, porque o nosso corpo tem a capacidade de fazer esse equilíbrio do pH de forma bastante precisa, mantendo aquela faixa ali que mostrei para vocês de 6.9 a 7.5, com extremo rigor, né, extrema necessidade para o bom funcionamento fisiológico. Então, como falei lá atrás, né, agora a gente já está partindo para a questão do exercício, né? Então, o H+ em excesso, tornando o meio, né, as soluções ácidas, né? E aí, quando a gente tem o H+ elevado, como disse lá atrás também, a gente tem essa diminuição do pH, né, naquela tabelinha, ou seja, abaixo de 7, né? Indica aí, a gente tem estudos que mostram que essa elevação de H+, né, essa acidose metabólica, vamos dizer assim, prejudica a contrabilidade do músculo, né, a capacidade do músculo de contrair. E a produção de ATP, como falei na aula anterior, né, que é o adenosina trifosfato, é a nossa moeda de troca, né, a nossa fonte de energia primordial para contração muscular, né, é onde a gente libera energia para que a gente possa ter contração muscular, atividade muscular. Então, a ATP é essa nossa moedinha de troca, como falei na aula anterior, né, fica prejudicado, tá? Fica prejudicado com um meio, né, celular, um meio sanguíneo mais ácido, tá? Então, olha só, por curiosidade aqui, eu coloquei para vocês, né, nessa tabela, um teste muito famoso para medir aí potência anaeróbica, né, que é o teste de Wingate, né? Ele consiste em repetições de 30 segundos, tá? Máximo no ciclo ergômetro, na bicicleta ergométrica, tá? E então você faz um período de recuperação e repete esses 30 segundos novamente, tá? Neste caso aqui, o teste de Wingate foi feito em praticantes de atletismo, ou seja, uma capacidade muito grande, né, de tolerar, né, a acidose aí metabólica. E a acidose metabólica, né, no nosso caso, ela é muito representada no exercício pela quantidade, né, pelo acúmulo de lactato sanguíneo, né? Então, é aquele subproduto que eu falei para vocês, né? A gente vai falar isso mais para frente, mas na nossa primeira aula eu toquei nesse assunto, né, da glicose anaeróbica, né? Então, os trabalhos anaeróbicos, né, têm essa capacidade de produção altíssima do lactato sanguíneo e acúmulo muito alto, né? Que é o caso aí desses 30 segundos máximo, né?
a gente consegue, então, ter uma elevação do lactato muito grande. Mas vamos lá, vamos aqui para essa questão do teste de Wingate, né? E o que a gente encontrou aí. Né? Então, a gente tinha um lactato sanguíneo, né? O ácido lático, né? Que é um tipo de ácido. Então, se ele é um ácido, né? Ele tem lá a possibilidade, né? De liberar os íons H+, né? Tornando o meio mais ácido, diminuindo a tabelinha do pH lá. Então, no repouso, a gente tinha aí de 1,03, né? Ou 1,08 de concentração sanguínea de lactato, né? Milimols de lactato, tá? E aí fizemos o teste lá. Pós primeiro teste, a gente já tinha uma concentração de 5,43. Pós segundo teste, a gente tinha aí 9. Né? Pós terceiro teste, a gente tinha 12. Pós quarto teste, 14,5. Né? E olha só que interessante. Esse estudo aqui, ele comparou, né, os valores de repouso e alguns atletas nesta primeira linha aqui, um grupo, fez uma recuperação passiva, né? E o outro grupo fez uma recuperação ativa, tá? Então, eles fizeram essa comparação nesse estudo. E vejam bem, os valores de concentração máxima pós quarto teste, apesar de um pouquinho mais elevado ali no grupo de recuperação ativa, né? É bastante semelhante, né? O erro padrão ali de mais ou menos 1,65, o outro deu 14,5, um erro padrão mais ou menos ali, uma variação, não um erro padrão, perdão, uma variação de 2 milimols, né? Então estavam muito próximos um do outro, tá? Então eles foram avaliando a recuperação, né? A recuperação ativa e a recuperação passiva de acordo com os minutos. Muito interessante que ali no grupo de recuperação passiva terminou então o quarto teste com 14,5, né? E aí foi pós 5 minutos, o ácido lático ainda estava sendo produzido, né? Na atividade anaeróbica, então estava ainda sendo produzido, chegou a 16,19 a concentração de lactato. E após 10 minutos, caiu ali para 15, né? Depois 15 minutos, caiu para 13, havendo o quê? Um tamponamento, o corpo tentando restabelecer, né? O pH mais perto ali do natural, né? Ou seja, neutralizando esse ácido, né? O corpo estava usando sistemas de tamponamento, que vamos falar aqui um pouquinho mais para frente, para o quê? Diminuir essa quantidade de H+, que estavam ali dentro das soluções, né, no plasma sanguíneo, neste caso aí, que é onde a gente estava medindo ali a quantidade de ácido lático. Né? Olha só então, e após 20 minutos, né, a gente tem aí uma concentração de lactato de 12,8, diminuindo, né? Não mostrou até quanto tempo demorou para voltar a uma questão basal ou pós aí primeiro teste, né? Perto do primeiro teste, não mostrou quanto tempo, mas eles quiseram só comparar então com a recuperação ativa. A recuperação ativa, apesar de não ter tido aí um aumento pós última repetição, como o pessoal da passiva, né? Já começou a ter uma leve diminuição, né? Porque a recuperação foi ativa, então após 5 minutos não teve esse aumento na concentração, uma leve diminuição, né? Após 10 minutos a gente estava aí quase 2 milimols em comparação à passiva, né? Ali nos 15 minutos empatou praticamente. Nos 15 minutos o pessoal da recuperação passiva e da ativa não teve muita diferença. E nos 20 minutos o pessoal da recuperação ativa teve aí também quase 2 milimols de diferença na recuperação. Olhando aqui, apesar da pequena variação, esse estudo podia mostrar que uma recuperação ativa, né, pós teste de Wingate, no caso, ou pode ser outros tipos, né, de exercícios anaeróbicos,
de alta intensidade, exercício, então uma recuperação ativa, sugere-se que tenha uma recuperação, né, melhor, tá? Porque quanto mais rápido você recuperar, né, neutralizar esse ácido, né, teoricamente mais rápido você terá a capacidade de produzir alta energia de novo, né? Voltando aqui a esse aspecto aqui, ó, perdão, né, a produção do ATP, tá? Então, quanto mais rápido você recuperar, melhor você vai conseguir aí, então, fazer essa explosão de energia de novo, tá? Então, só para eu mostrar aqui que um lactato, então, né, o exercício físico, aumentando, anaeróbico no caso aqui, aumentando essa quantidade de lactato sanguíneo, né, torna o meio ali mais ácido e há necessidade de tampões, né, fisiológicos do nosso organismo aí para que a gente neutralize esse ácido e tente estabelecer novamente um nível tolerável aí para o organismo. Como já falei aqui, tá? Então, muitas questões podem, né, elevar o pH, né? Outras questões, né, tanto nutricionais como exercício, né, medicamentosas, né, patologias, todas essas situações podem elevar ou diminuir o pH sanguíneo. Citei algumas na aula anterior, na nossa primeira aula, por exemplo, a dieta cetogênica, né? Então, os corpos cetônicos, né, bastante elevados no organismo, né, tendem a elevar a quantidade de pH no sangue, né, causando uma acidose metabólica, no caso aí, talvez por restrição alimentar, né, de nutrientes importantes para o funcionamento correto do organismo. Outro caso, né, uma patologia, por exemplo, diabéticos, né, podem ter acidose metabólica também, né, porque a glicose não consegue lá transpassar a membrana, entrar na célula, né, e produzir energia, né, liberar energia ali, atrapalhando um pouquinho as funções da questão energética. Outros pontos, né, patologias respiratórias, né, podem também atrapalhar e fazer com que o pH possa se elevar. Então vamos lá. Sistemas de tamponamento, né? De modo geral, a gente vai ter 3 sistemas de tamponamento, né? Então, o objetivo dele é controlar o pH nos líquidos intracelulares e extracelulares, no plasma, né? Então, essa é a função do sistema de tamponamento. Tanto no dia a dia, nas atividades comuns, né, como durante o exercício. Tá? Os 3 principais tampões químicos do corpo são o bicarbonato, fosfatos inorgânicos e as proteínas. Tá? Então, vamos falar, por exemplo, então, dos tampões químicos, né, nos líquidos corporais. Né, o bicarbonato, tá? Então, o bicarbonato, ele tem a capacidade de trabalhar aí, né, para os 2 lados. Por quê? Junto com o ácido carbônico, né, que tem uma fórmula química de H2CO3, né, dependendo da quantidade de H+ no plasma, né, por qualquer motivo, né, nos líquidos corporais, ele pode tanto liberar H+, tá, como, né, tamponar, né, captar esse H+, né? Então, por exemplo, é uma via de mão dupla, tá? Sempre tentando equilibrar essa questão dos íons de hidrogênios, né, livres. Então, a gente pode ter, no caso aí do bicarbonato, esta função, né? No caso das proteínas, por exemplo, a hemoglobina pode fazer essa função também. Ela tem a capacidade de se juntar ao H+, né, fazendo assim com que haja também uma diminuição e controle do pH, tá? Outras questões importantes, outra possibilidade
de tamponamento, né, a questão respiratória. Tá? A questão respiratória é fundamental e é natural que ocorra. A gente pode perceber tanto nas patologias como no exercício. Tá? Quando há no exercício, como eu citei aqui no exemplo, mostrei na pesquisa aí, por exemplo, o pessoal que fez os testes de Wingate, né? Pós-teste, ninguém ficou respirando normal. Houve uma pressão maior de CO2 no organismo, fazendo com que esse CO2 fosse liberado pelo aumento da ventilação, né? Todo mundo que dá uma corrida, faz alguma coisa, sente esse aumento da respiração. Essa capacidade de liberar CO2. Esse aumento da pressão, tá, de CO2, liberando esse CO2, também a transpiração, liberando água ali, a gente tem neutralização também de íons de H+. Então, o componente respiratório é muito importante também para funcionar como tampão, ou seja, né, um sistema neutralizador aí do pH. Tá? Também na patologia, quem convive ou conhece pessoas, né, com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, sabe do que eu estou falando, né, porque qualquer atividadezinha que eles façam pela impossibilidade ou por uma captação de oxigênio muito ruim, a atividade acaba sendo anaeróbica, né? E sendo anaeróbica, produz como um subproduto ali da atividade anaeróbica, o lactato sanguíneo fica muito elevado, então há um aumento da ventilação para que possa regular também essa questão dos íons, né, de hidrogênio, tá? É um outro exemplo. Pulei aqui, tá? Aqui também mostrando, né? Falei da hemoglobina, né? E os eritrócitos também tem essa função importante. E aí, como falei da respiração, né? Então, essa pressão de CO2 estimula os centros os respiratórios a aumentar, então, essa frequência respiratória, né? E falei aqui também das pessoas com as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Os famosos DPOC, a sigla DPOC, tá? Então, essa impossibilidade, né, de captar O2 faz com que qualquer atividade básica, dia a dia, passe a ser de alta intensidade anaeróbica, né? Aumentando esses íons de hidrogênio no sangue e a ventilação tendo que ser regulada com o aumento da pressão de CO2 no intuito de regular o pH sanguíneo, tá? E temos aí o sistema renal, tá? O sistema renal, então, por sua vez, né? Então, filtra aí essa questão dos íons de hidrogênio, né? Outros restos metabólicos, né? E, ao mesmo tempo, mantém a concentração do bicarbonato, como citei anteriormente, como um tampão químico muito importante, extracelular. Né? E a longo prazo, ele é o principal sistema envolvido nesta regulação do equilíbrio ácido-base. Tá? A gente tem, né, vários níveis então, de tampões, né? Os primeiros ali químicos, na tentativa de regular ali diretamente esse equilíbrio pH, né? Para que outras questões não precisam ser ativadas, os centros respiratórios, né? E o rim, depois por último, aí, a longo prazo, trabalhando nesta regulação de pH, tá? Então, esses três sistemas. Pessoal, então essa aqui foi a nossa aula, tá? Sobre o pH e os equilíbrios do ácido-base. Espero que tenha ficado claro aí para vocês e até a próxima. Um grande abraço a todos.